Olá pessoal, eu sou Marcos Queiroz, para quem não me conhece, como vocês estão? Estamos aqui na parte 2 de um vídeo, né, que mostra os livros de astrologia que a gente tem, né, e que talvez a gente possa até usar só duas partes. Eu até pensei no começo, eu disse lá na primeira parte que teríamos 3, mas eu acho que dá para concluir em 2 partes mesmo, né? Fica um pouquinho mais longo o vídeo, mas eu acho que acaba ficando mais fácil também de vocês assistirem, né? Então, logo depois da nossa vinheta, vamos ter a continuação dos nossos livros de astrologia, tá certo? Fiquem conosco que a gente traz isso para vocês aqui, tá certo? Bom, pessoal, eu já tirei os livros que já tínhamos visto na passada, né? No nosso vídeo passado. Estamos aqui só com os que faltam. Eu quero pedir desculpas também pelo barulho. Nós estamos com 3 edifícios sendo construídos na nossa rua aqui. Então tem muito barulho de obra, certo? Então eu quero começar justamente por alguns livros dessa editora aqui, ó, que eu estou colocando aqui, que são os livros da editora Nova Fronteira, certo? Então, por exemplo, a gente tem esse primeiro aqui, que é Astrologia na Infância, né? A influência dos astros da vida da criança de 0 a 5 anos, de Dodge e Alan Edmonds, né? Aí eu quero, na sequência, mostrar esses outros aqui, que é como interpretar seu mapa astral, um guia conciso de técnicas básicas de análise e interpretação do mapa astral, de Martin Freeman, também da editora Nova Fronteira, né? É um livro como aquele outro de Stephen Arroyo, né, que mostra dicas para interpretar o mapa. Tem outro também logo depois aqui que eu botei na sequência, mais fininho um pouco, né? Mais fácil até de ler. É um livro de leitura rápida, então vocês vão conseguir ler rapidinho aqui como é que é a indicação para interpretar as cartas astrológicas, né, os mapas astrais. Então esse tem o título Interpretação de Cartas Astrológicas. Uma astróloga americana com muitos anos de prática revela os segredos da técnica de interpretação de mapas astrais. Doris Hebel. Então, são esses 2 livros que têm mais ou menos a mesma finalidade e também da mesma editora, tá? Aí a gente tem um também de astrologia kármica. Eu falei no vídeo passado sobre os livros de astrologia kármica, mas tem esse aqui, que é Astrologia Kármica, Astrologia de Edgar Cayce e o Conhecimento das Vidas Passadas através dos Mapas Astrais, de Dorothy Koechlin de Bizemont, também da mesma editora, né? Então ele, de certa forma, vai a fundo nas questões de astrologia kármica, porque a única forma de você conseguir testar os simbolismos no mapa astral dentro de uma perspectiva reencarnatória é se você tiver alguém que faça uma leitura, como Edgar Cayce, né? Então foi isso que foi feito num estudo aqui de astrologia junto com leituras acásticas de Edgar Cayce para poder fazer uma confirmação de alguns desses símbolos astrológicos, né? O Manual de Astrologia, né? Um clássico da literatura astrológica de Sefarian. Então é um livro catálogo mesmo assim que mostra de maneira sintética, né, o significado dos planetas nos signos, né, os planetas nas casas e assim vai, a combinação de tudo isso e todas aquelas coisas, né, os aspectos, né, as informações todas que ajudam a gente a interpretar. Então ele tem uma visão bem, assim, não tão psicológica, mas uma visão bem técnica mesmo na astrologia, mas é interessante ler também, certo? Aí a gente tem esse livro que eu já falei aqui algumas vezes sobre ele no canal. Não é um dos livros que eu mais gosto da relação de Jung com a astrologia. Muitas vezes autores diferentes falam de conexões, né, e analogias diferentes de Jung com a astrologia. Esse, nem tudo que ele fala eu concordo, mas também vale a pena ler para perceber outras visões, né, de Arthur Dione, né? Então
Jung e a Astrologia, uma interpretação dos mapas astrais segundo os arquétipos junguianos. E aí a gente segue aqui uma sequência dos livros também, que eu já citei muito aqui, de Karen Hamacher Zondar. Então esse livro, né, eu até forço aqui um pouquinho na pronúncia, porque eu já vi ela falando como é a pronúncia dela, do nome dela, e vejo que tem esse Zondar, assim. Então a gente tem aqui a astrologia, ou melhor, a gente tem aqui a astropsicologia, uma chave para o autoconhecimento e o crescimento pessoal, simbolismo planetário no horóscopo, da mesma autora de astropsicologia, né, e os 4 elementos e os caminhos da energia. Então, assim, tem uma sequência, né? Então, esse aqui, as casas e o desenvolvimento da personalidade, e, por último, os 4 elementos e os caminhos da energia, a análise dos 4 elementos no mapa astral e suas influências sobre as pessoas. Então, são esses 4 livros que foram publicados no Brasil por essa editora, Editora Nova Fronteira, dessa autora, que eu gosto muito, porque ela faz uma análise muito lúcida mesmo da conexão de astrologia com a psicologia. Gosto muito da maneira como ela associa. Ela é viva até hoje, tá? Já é uma senhora, né, e tal, tem canal no YouTube, tudo, com poucos vídeos, mas vale a pena dar uma olhada lá, quem entende inglês. E gosto porque eu considero, assim, uma das que também faz uma boa tradução, por trabalhar com a psicologia junguiana e também com a astrologia. Um pouco como Liz Greene, né, que tem uma relação muito boa. Acho que a Liz Greene também é viva, lançou um livro até recentemente, que a gente comentou aqui no canal, que a gente vai falar, né, talvez no próximo, aliás, não, que a gente vai falar daqui a pouco, vai mostrar daqui a pouco. Mas tem esse outro livro que eu não encontrei em português, mas que eu acabei comprando em inglês, né? Aspectos e Personalidade, Aspects and Personality, de Karen Hamacher Zondar. Então esse livro aqui foi porque não teve em português, eu acabei comprando em inglês, e é o que eu estudo, aspectos, né? Os aspectos planetários eu estudo por ele, porque tem uma profundidade muito grande nessa questão da análise dos aspectos de uma maneira psicológica. Então, neste livro aqui, a gente encontra muitas informações ricas que a gente não encontra nos outros, até porque é um livro inteiro só sobre aspectos, né? E os outros acabam tendo um capítulo menor, alguma coisa assim. Então, se a gente estuda esses 5 livros aqui, ó, os 4 livros que tem em português, mais esse aqui em inglês, a gente acaba tendo uma visão muito completa mesmo da astrologia dentro da perspectiva psicológica, tá? Bom, eu tenho aqui 2 livros que eu vou mostrar a vocês que são com o mesmo título, né? Que são esses 2, Astrologia Esotérica, um de Alan Léo, famosíssimo, eu até já citei aqui ele quando eu falei de astrologia teosófica, e aqui Astrologia Esotérica de Molinero, da editora Ícone, um da editora Roca, outro da editora Ícone. São abordagens diferentes, mas tentando encontrar outras correlações simbólicas, tradicionais, antigas, herméticas, etc., associando a astrologia, e acaba enriquecendo bastante o conteúdo simbólico, né? Bom, já que a gente está trabalhando com os mais antigos, dos mais antigos para os mais novos, eu vou também trazer aqui um que eu disse que eu não podia deixar de falar, que é esse kit, The Astrology Kit. Tá velhinho assim porque eu comprei num sebo. Ele é em inglês e é escrito por nada menos que Liz Greene, né? Então, assim, ó, na verdade ele é assim, ele é de Gran Leary, e Liz Greene foi consultora para esse trabalho. Então a gente tem aqui, ó, dentro desse kit, dentro dessa caixa, a gente encontra o seguinte. Não é um unboxing, porque imagine uma coisa que foi lançada há muito tempo atrás e está aqui sendo mostrado, né, depois de tanto tempo. Então ele tem o número 1, o número 2 e o número 3. Neste número 1, a gente tem a forma como usar esse material, né? Com as efemérides, né, as informações para a gente obter os dados, né, e conseguir montar o mapa, né? Ou pelo menos montar, saber, por exemplo, o ascendente, saber o signo, saber as posições dos planetas, etc. Mas só tem até 1999. Então teria que contar já com uma outra efeméride mais atual, e aqui tem algumas explicações, né, da astrologia, de modo geral e tal.
No número 2, a gente tem um caderninho em que as pessoas vão anotando essas informações, vão colocando, porque ela trabalha com o nascimento, né? Porque ela trabalha com o ascendente e o signo, né? E mostra as combinações possíveis que a gente tem do Sol e da Lua, né? Dentro do mapa, né? Que a gente não precisa ter o mapa todo, mas basta ter o Sol e a Lua. E aí ela faz aqui todo um estudo dentro desse livro aqui, né? As leituras do horóscopo, né? A leitura da carta a partir das várias possíveis combinações que a gente vai ter desses dois elementos, né? Tanto que a gente tem aqui, ó, por exemplo, o Sol em Touro, a Lua em Libra. A gente tem o Sol em Touro, a Lua em Escorpião. Aí mais adiante, o Sol em Virgem, a Lua em Gêmeos. E aí você vai fazendo essas combinações e ela faz as leituras de acordo com essas combinações todas, né? Então, este é um livro bem interessante que acho que nunca foi publicado no Brasil e, de repente, eu tenho até vontade de fazer uma tradução com palavras-chave de todas essas combinações possíveis e trazer aqui até num vídeo ou a informação mais detalhada do que esse livro traz. Não dá para traduzir o livro todo, porque senão eu ia levar muito tempo fazendo isso, mas a gente pode tentar fazer uma coisa mais reduzida, certo? Bom, entre os livros também antigos, eu posso incluir aqui, obviamente, as efemérides, né? As efemérides que são, se vocês não sabem o que é efeméride, na verdade, aqui ó, tem um de 1901 a 1920, 1921 a 1940, 1941 a 1960, 1961 a 1980 e 1981 a 2000. Então, eu esqueci de comentar sobre esse ábaco aqui, né, que mostra as posições, né, exatas onde a gente vai achar, né, no material do kit de Liz Green, né, a gente vai colocar na posição exata onde a gente está tentando analisar com ângulo e tudo, né, a posição onde está a nossa Lua e o nosso Sol, e aí a gente consegue fazer uma análise, né, tipo, com esse material. Bom, a efeméride, se você abrir, você vai encontrar aqui ó, o período, né? Vamos dizer assim, julho de 1986. Com uma efeméride dessa, você tem condições de saber onde cada planeta, onde cada astro, né? Planeta pode parecer que Sol e Lua, estaria equivocado dizer, né? Mas vocês já sabem em astrologia que a gente chama Sol e Lua como planeta, porque tudo isso é planeta dentro dessa perspectiva de um corpo celeste que se mexe na abóbada celeste e é analisado na astrologia desse jeito. Bom, mas aqui a gente tem a posição onde se encontra, né, o ângulo exato onde se acha o planeta, considerando o zodíaco, né, considerando a roda zodiacal, o ângulo dentro de cada 30 grauzinhos lá do signo, né? Então é interessante vocês terem isso aqui, porque muitas vezes vocês querem consultar essa informação. Isso hoje em dia vocês acham fácil na internet, obtendo até mesmo sem precisar baixar em PDF. Se quiser baixar em PDF, pode. Como eu fiz aqui, por exemplo, com esse. Como acabou esse em 2000, eu fiz um outro tentando imitar o padrão. Está até dentro desse saco aqui, né? Mas a ideia era tentar imitar o padrão visual, né? Só que esse nosso foi capa dura, né? Para ficar mais fácil manusear e tal. E aí dentro a gente até fez esse com a capa mais mole. Podia até ter encadernado assim, mas quis dar uma qualidade melhor. Aí a gente fez de 2001 a 2025 as efemérides obtidas pela internet. Não tem a mesma configuração da outra, como vocês viram, né? Porque na outra talvez tenha até mais informações adicionais. Mas aqui você tem as informações onde você descobrir onde está o planeta exato, se está tendo uma conjunção, se está tendo uma quadratura de um planeta com outro. A gente consulta isso na hora aqui, olhando os ângulos, né? E fazendo um gráficozinho no círculo do mapa astral da gente. Então está até 2025, então ainda vai atender bem até mais 2 anos à frente, certo? Aí a gente pode fazer outro ou, de repente, ficar consultando pela própria internet, sem precisar
baixar sem precisar imprimir. Este outro livro aqui, nós já fizemos até uma resenha, que é o Grande Livro da Astrologia. Eu tenho ele numa versão espanhola. Na verdade, o primeiro que eu adquiri foi esse, na versão espanhola, né? E foi por aqui que eu primeiro aprendi a astrologia. É bem didático, tem uma linguagem bem de revista, bem assim para poder a gente ter uma leitura mais agradável, né? Tal, bem ilustrada, tal. Então esse aqui é a versão em espanhol e eu acabei achando um sebo por um preço bom, ele em português. Eu tenho também um em fascículos, que eu também falei aqui quando eu fiz a resenha dele, e como os fascículos não estão completos, eu acabei adquirindo esse aqui em português, que era de uma edição, né, de uma coleção. Então, na sequência, eu quero mostrar agora também alguns oráculozinhos, né, são esses aqui de astrologia, que é as cartas do karma, né, idealização de Monte Farba. Então a gente pode abrir aqui para mostrar para vocês que eu uso muito ele para poder assim fazer perguntas sim ou não. Então assim, se eu quero saber alguma coisa, eu pergunto, porque tem os planetas correspondentes ao sim, os planetas correspondentes ao não e os correspondentes ao talvez. Aí vem com o livrinho, né, as cartas do karma, guia da nova era para conhecimento do futuro através da astrologia. Ele também, esse Monte Farba é autor daquele tarô encantado, né, que é belíssimo, que eu gosto muito também. Aí ele mostra como usar as cartas e ele é muito fácil de usar, porque ele tem assim, ó, os signos em uma carta, em uma série de cartas, né, são essas aqui. Aí a gente tem as casas, tá vendo? Os signos aqui, as casas, e temos os planetas. Aí em cada um você tem uma parte positiva e uma parte negativa. Então você vai embaralhar do jeito que você embaralharia um tarô, considerando a carta invertida, porque pode aparecer invertido ou na posição certa. E aí quando for numa posição como essa aqui, você vai ter positivo e negativo, e aí você vai juntar a frase de um com a frase de outro, ou melhor, o texto de um com o texto de outro e formar uma frase, né? E aí você considera a leitura completa dessa frase, né? E no fator emocional, no fator material, no fator físico. Então, aí consegue ter, ou melhor, emocional, mental, físico, e aí vocês conseguem ter uma leitura astrológica a partir de um oráculo, e usando o simbolismo da astrologia, né? Muito interessante. Aqui é a chamada, não é oráculo, mas é a chamada Bíblia da Astrologia, um guia definitivo do Zodíaco, né? De Jude Hall. Então, daquela coleção de Bíblia, de alguma coisa e tal. Muito bom esse livro. Esse é um livro que eu também indicaria para uma pessoa começar a estudar. Então, ele está numa linguagem muito agradável também de ler. Então, vale a pena estudar nesse livro aqui, certo? Depois tem esse Cartas Astrológicas Holísticas para orientação, meditação e cura, de Carne Zor, ilustrado por Maya Toby Haver. Tá dando para ler aí? Não, aqui. Carne Zor e ilustrado por Maya Toby Haver. Então ele tem um livro, um livreto explicando como que, né, mostrando cada carta e tudo. E aí ele tem mais ou menos parecido com o que a gente viu nesse estante, mas só que em vez de ser com as palavras-chave já presentes, eles têm ilustrações. Então tem mostrando as casas, né, já com o significado das casas aqui, né, com ilustrações belíssimas, né, como se fosse um tarô, mas só que é um oráculo, porque não é considerado tarô. Aí temos os planetas, né, tá aqui, tá até de cabeça para baixo. Então a gente tem as casas, temos os planetas, tá? E com até, para facilitar logo depois, uma significação para os planetas, né? Certo? Vocês podem ver aqui. E, por último, temos os signos também, né? Então, é bem legal também usar ele como oráculo. Depois eu organizo ele aqui direitinho. E, por último, dentre os oráculos, a gente tem aqui este aqui, que é
tem esse aqui, Astrological Oracle Cards, né? Então, a gente tem também, como todos os outros, um livrinho explicando como usa. Ele está até em várias línguas, né? Então, a gente tem aqui uma explicação de como usar. E aqui temos os planetas e os signos, fazendo uso para fazer também, usar como oráculo, né? Uma leitura do mesmo jeito que a gente faz com tarô. Tá? Bom, o que vamos mostrar agora não é oráculo, mas são dois CD-ROMs que a gente tem, que são de consultoria para fazer o mapa, etc., que hoje em dia já ninguém usa mais, quase não tem driver para CD e tudo, mas eu já usei muito esse, porque ele não só vem com o mapa, né, você traz o mapa, mas vem também uma interpretação de computador. Não é assim, é uma coisa muito separada, que depois vocês têm que fazer a combinação do entendimento integral, né, de tudo, do que pode ser lido em conjunto, mas tanto esse como esse, né? Mas eu não tenho usado muito ele não, porque eu tenho preferido fazer a minha própria interpretação. Né? Aí a gente parte para alguns outros livros aqui que eu diria que são mais fast food, né? Vamos dizer assim, leitura mais rápida e ligeira, e não muito comprometedora. Eu trouxe dois almanaques do pensamento que eu comprei na época, só de 2016, 2018, depois eu vi que não trazia muita informação, assim, trazia informações específicas do ano e tudo, mas não achei que valia a pena todo ano comprar, mas cheguei a usar nessa época para fazer umas verificações do que eles tinham aqui e tal, mas é muito, para mim, leitura muito assim, superficial, né, e tal, que um pouco como horóscopo, né, mas acaba tendo algumas informações de lua fora de curso, de informações do regente do ano e tal, que acaba sendo útil também, né? Esse aqui, de leitura rápida também, superficial e tal, mas que é de Márcia Matos, né? O amor está nos astros, use a astrologia para entender e obter sucesso em seu relacionamento. Eu acabo lendo esses livros até para ver o que é que tem sido dito assim de uma maneira mais assim popular para as pessoas que gostam de entender a astrologia de uma maneira só da questão do relacionamento, né, afetivo, como é que isso tem sido dito. O que eu não gosto muito é da forma como é lido, como é dito, né, a leitura das coisas, como as interpretações são feitas de uma maneira muito assim, para agradar as pessoas que estão lendo mesmo, né? Tipo assim, muito sensacionalista para poder a pessoa se sentir atraída e achar que vai contar com isso aqui para poder decidir a sua vida, né? Encontros astrais, né? Os signos no amor e como eles interagem, de Maína Mello. Então, também da mesma linha, né? Mas que traz aqui muito a leitura de Lilith, né? Que às vezes você não encontra em outros livros. Então, de certa forma, acaba sendo útil nesse sentido. Trabalha muito Vênus, Marte e Lilith, né? Também a Lua, o ascendente, né? O Sol, etc. Mas muito Lilith, então acabei pegando por conta disso também, porque não são todos os livros que mostram a interpretação de Lilith, né? Aqui, esse livro de Carol Vaz, Papo Astral, é uma autora muito, assim, conhecida e tal, por conta da forma como ela divulga o trabalho, né? Um guia astrológico para você se conhecer mais e tirar o melhor dos signos. Então, assim, é um livro que vem de uma linguagem mais rápida e fácil. Dentre esses, eu gosto muito desse aqui, porque ele acaba tendo uma linguagem menos assim superficial. Eu gosto da forma, mesmo que seja assim através de textos curtos, mas que vai no ponto certo, né? Porque é uma pessoa que tem experiência, já trabalhou muito com astrologia também, assim como o próprio João Bidu, né? O João Bidu, ele também é experiente e tudo, muito popular, ficou muito popular e tal, e ele, juntando os livros dele todo, ele acaba tendo um conteúdo bem interessante. É porque cada um, como está separado, acaba não sendo tão profundo, porque nem dá por causa do tamanho, né? Mas assim, até colocam que é o maior astrólogo do Brasil, né? Mas não sei se poderia considerar isso. Então, o livro definitivo dos signos, um guia para conhecer melhor seu signo e ser mais feliz. Então,
é mais um também que eu incluiria nesse rol, nessa relação aqui. Não tem outros livros dele não, mas eu acho que ele tem outros também. Esse também é um que eu gosto, né? Na verdade, entre esses que estão aqui, que eu considerei mais assim, não tão profundos e tal, mas esse é um que eu incluiria já entre os mais profundos. Astrologia para Relacionamentos Verdadeiros, um guia moderno e inclusivo sobre os astros para enriquecer sua vida amorosa e seu relacionamento com a família e amigos. O que não ajuda muito é a forma como eles descrevem o livro, como eles falam, porque fica uma coisa assim muito parecendo que é receita de bolo, né, e tal. Porque eu disse no instante que não é parecendo que você vai usar isso para conduzir a sua vida. Você até pode usar, mas não como uma coisa ditatorial, não como uma coisa assim, sem questionamentos ou sem análises mais interpretativas, mais profundas, né, e tal. As autoras aqui, né, os autores é Jessica Laniado e T. Greenaway. Não sei se esse aqui é homem ou mulher. Então a gente tem este livro aqui que eu acho que ele é interessante porque ele inclusive subdivide, né, para os tipos de relacionamentos. Então tem as interações de planetas, signos e casas, mas assim, nos amigos e famílias escolhida, né, para ficar e namorar e relacionamento de longo prazo. Então tem essas três modalidades as configurações astrais estão dentro dessas três, e aqui a gente tem até na coloração das páginas, nas laterais, essas diferenciações, certo? Temos aqui também esse livro, né? Astrologia para Astrólogos e Amantes da Astrologia, enfoque místico e científico para o terceiro milênio, de Assura Maia. Isso foi um amigo meu que era amigo do autor, que conseguiu esse livro para mim. Ele foi no dia do autógrafo e até trouxe um autógrafo para mim do autor, certo? Então, esse aqui é um livro também bem interessante, né? Porque ele bem lúcido, bem assim, pé no chão em relação à astrologia, eu gosto também. Neste aqui, do autor Valdemar Falcão, a história da astrologia para quem tem pressa, das tábuas de argila há 4.000 anos após a PPS das tábuas de argila há 4.000 anos aos aplicativos em 200 páginas. Então é um livro mais rápido de ler, mas muito bom, né? Ele não é superficial, ele é bem rico, bem profundo e bem correto, né? Nessa linha tem esse outro aqui, eu vou passar na frente, esse que é de Kathleen Sears, tudo o que você precisa saber sobre astrologia. Aprenda a ler seu mapa astral e descubra o que os astros dizem sobre o seu futuro. Então, é da editora Gente. Então, um livro muito legal também. Parecido com o de cá, mas tem informações que o de cá não tem e esse tem que esse de cá não tem. Então, ele é mais catálogo, livro de catálogo com não palavras-chave, mas sim com poucos parágrafos para cada informação. Mas assim, percorre toda a astrologia e acaba aprofundando muito, muito bom para quem... Esses dois livros aqui se complementam, então quem quiser estudar astrologia por eles dois, inicialmente, sem conhecer nada, vai aprender muito e vai passar a ter uma visão muito ampla da astrologia com esses dois. Porque esse aqui abre o horizonte inteiro, você consegue entender tudo que é a gama de astrologia, como ela pode ser aplicada em várias situações, né? Mesmo que você não tenha como fazer isso depois que lê o livro, porque você não se torna uma pessoa capaz de utilizar a astrologia na sua vida cotidiana através dele. Nem você lendo esses dois juntos, mas você vai ter uma visão bem mais completa e vai ajudar muito a entender mais o mapa, a entender mais o que cada coisa no mapa significa na vida de vocês. Este outro aqui, Astrologia e Budismo, de Maria Eugênia de Castro e Gustavo Alberto Correia Pinto, mediadores Leni Santos e Odorico Monteiro. É uma conversa entre dois saberes milenares, né? Uma pessoa especialista em astrologia e uma especialista em budismo, trocando diálogo aqui, e é bem legal, bem interessante entender esse livro, e mexe muito com a questão também da astrologia kármica, né? Então vale a pena estudar. Este também, que é considerado por muitos um livro também que ajuda o leigo conhecer a astrologia e aprender um pouco mais, de Sue Merlin Farebroder, Astrologia Sem Segredos, um guia para você aprender astrologia de modo fácil e eficiente. Então, bem didático e
bem completo também. Não é assim profundo como eu gostaria, mas pelo menos dá uma ideia bem ampla, né? Esse outro aqui, que é Seu Corpo e as Estrelas, o Zodíaco como seu guia de saúde e bem-estar, da editora Madras. Então é um livro que mexe muito a questão da saúde, né? Da relação da astrologia com o bem-estar corporal, mental, espiritual e tal. E aí ele, nesse sentido, acaba sendo muito bom e muito complementar a outras obras que às vezes não falam disso com muita profundidade, né? Astrologia para Leigos, daquela linha de livros, né? De alguma coisa para leigos, né? E tal, que é de Rei Orion, né? Apresentação de Glória Brito. Então é um livro também bem didático e bem abrangente, bem rico. Tem até umas efemérides no final aqui, né? Para poder fazerem cálculos, quem quiser. Este que também é uma sequência, são 2 livros, né? Do mesmo autor, que é da mesma autora, na verdade, Chris Brandt Risky, que é o livro completo da astrologia e o livro completo da previsão astrológica, o jeito fácil de prever seu futuro. E aqui o jeito fácil de aprender astrologia. Todos 2 da editora Masdra. Muito bom, os 2 muito bons. Parecem muito com aqueles 2 livros de Liz Green, ou melhor, parece muito com aqueles livros de Cláudia Lisboa, que eu vou mostrar daqui a pouco, que também é um que fala da astrologia como um todo, depois da questão das previsões, né, astrológicas, entende? Mas o dela é mais completo, né, de Cláudia Lisboa, mas esse também ajuda muito a gente a entender essa dinâmica da astrologia. Aqui, continuando, temos esse livro que é de Rui Sá Silva Barros, O Espelho Partido, Astrologia e Psicopatologia, a possibilidade de diagnóstico e prevenção. Faz parte dessa coleção Astrologia Contemporânea, né, que tinha também aqueles livros de Martin Schumann, né, que era o livro de Astrologia Kármica, né, da editora Ágora. Então esse livro é muito bom também porque ele mostra as vertentes psicológicas todas e como a gente pode associar elas à astrologia, não somente à psicologia junguiana, né, mas outras diferentes, né? E vários autores que fizeram esse trabalho também, ela cita aqui, né? Esse autor cita aqui. Esse livro, o Manual do Astrólogo, faz parte da mesma coleção, né? De Astrologia Contemporânea, de Francis Sakoyan e Luiz S. Acker, né? Então, é um livro completo também, com tudo, né? Que você imagina aí, né? De signos, planetas, casas, aspectos e tal, tendo tudo isso aí, né? E até ele detalha até bastante os aspectos, como alguns outros autores não detalham, e apesar de não ser como o livro que é de Karen Hamaker, né, que eu acho que é o mais detalhado ainda, mas ele também é um dos que detalha, eu gosto muito da parte de aspectos dele, tá? Esse aqui, Os Segredos do Signo Solar, Guia Astrológico Completo para o Amor, o Trabalho e o Sucesso, o mesmo autor, Montfaber, né, daquele das Cartas do Karma, que eu mostrei nesse instante, só que junto com a mulher M. Zerner. Eles também foram autores do Tarô Encantado, né? É um livro também, assim, de pessoas experientes, pessoas que sabem como lidar com astrologia e por isso trazem suas experiências aqui. Então, no fim, pessoas que têm esse domínio por já atuarem na astrologia por muito tempo, enriquecem muito, né, o conhecimento astrológico, porque trazem a sua experiência, né? Este aqui, A História Reinterpretada pela Astrologia, de Max Klein, historiador, jornalista e astrólogo. Então ele fala aqui da astrologia mundial e mostra como a astrologia também aponta caminhos para o mundo, né? Geralmente os planetas externos, né? Mas mostra também para a gente como que a gente pode fazer associações às eras e as coisas que aconteceram e que as leituras que a gente pode fazer pela astrologia e as correspondências na história da humanidade, né? Guia completo da astrologia, Conheça a si mesmo, seu signo e seu mapa astral, de Louise Edington, muito bom também. Ele não é tão completo assim, mas ele ajuda muito a pessoa a entender a astrologia, mesmo um leigo, né? É um livro bom também para o leigo. Acho meio pretensioso dizer guia completo, mas principalmente porque ele não é tão completo assim, mas vale a pena como livro, vale a pena para leitura. Esses dois, aliás, né? Inclusive. Esse eu ainda gosto mais do que esse, mas de qualquer forma são bons, né? Os dois são bons.
Esse é de André Mantovani, que tem também o Tarô Arquetípico, né? Que é um livro que eu também estou paquerando, não tenho ainda, mas devo comprar ele. Os astros guiam o seu destino, astrologia prática para descobrir o propósito da sua vida, da editora Pensamento. Eu gosto desse livro muito porque ele tem uma qualidade gráfica muito boa, tem uma didática, não tem muito blá 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 de coisas sem necessidade de conversa fiada, né? Vai direto ao assunto, tem os gráficos, os quadros e todas as coisas que eu consultei de minha realidade, né? Do meu mapa, etc., todas bateram e algumas tinham informações que eu ainda não tinha encontrado em outros livros. Olha só que interessante. Então, ele realmente, por conta da experiência com a astrologia, ele trouxe muitas coisas que são de resultados empíricos dele, né, de constatações empíricas, e isso ajuda muito a ele ser assertivo nas conclusões dele. Então, vale a pena, acho que esse é um livro muito bom. Se eu fosse escolher entre esses todos aqui para quem vai começar, esse talvez seria um estaria no top 10, né? Bom, continuando aqui, vamos partir para esses outros livros aqui desse bloquinho aqui, ó, que é os livros de Cláudia Lisboa, que eu tenho 3, na verdade. Esse aqui, Os Astros Sempre Nos Acompanham, já tem uma edição mais nova, com capa diferente, que eu não tenho ainda, não devo ter não vale a pena, porque é a mesma coisa. Um manual de astrologia contemporânea, tá? Da editora Bestseller. Talvez ela tenha mudado de editora, por isso que ela mudou também, lançou de novo. Aí a gente tem aqui esse, A Luz e a Sombra nos 12 signos, ou melhor, A Luz e a Sombra dos 12 signos, histórias e interpretações que ajudam a compreender a força dos astros. Então esse é da editora Principium, né? Dá para ver aqui, editora Principium. E ela pega o que? Ela pega cada signo e mostra a luz e a sombra desse signo. E aí, obviamente, o que é sombra em um o que é luz em um é sombra no signo oposto. E aí faz esse trabalho de analisar a parte da luz e da sombra, que é um trabalho que ela traz da própria mestra dela, né? Que é a Emma Costet de Marshallville, que escreveu esse Luz e Sombra, Elementos Básicos de Astrologia. Aqui é a versão lançada pela editora Teosófica, né? Que eu recomendo. É um livro muito fininho, é o único livro que eu tenho dela. Esse livro já tinha sido lançado na editora Pensamento, mas eu acho que esgotou e eles não lançaram mais. E a editora Teosófica lançou e continua até hoje, né? Aí a gente tem aqui, voltando a Cláudia Lisboa, além daquele Os Astros Sempre Nos Acompanham, né? Ela tem esse que foi lançado mais recentemente, esse já foi mais recente, depois esse veio há pouco tempo mesmo. Deixa eu ver aqui o ano, né? Aqui nós temos, esse foi de 2018, e esse, Astros e Previsões, foi de 2021. Então, Astros e Previsões, como uma bússola, os movimentos do céu nos orientam na jornada pessoal. Também da editora Princípio, né? Bom, dentro ainda dos autores que são discípulos, né, que foram alunos de Emma Costet de Baskerville, tem aqui Pedro Tornaghi também, Leonardo Astrólogo, o jogo de símbolos da Santa Ceia. Então ele aqui mostra a Santa Ceia nas capas, né, ao longo da capa e contracapa. É um livro grosso, e aí ele pega cada signo analisando como sendo um dos 12 apóstolos, né? E aí tem até no meio uma imagem mais ampla da Santa Ceia, mostrando aqui todos os signos relacionados a os apóstolos da Santa Ceia, né? Aqui mostrando eles em detalhes, né? Mostrando como partes da obra de Leonardo da Vinci foi clara em relação a definir qual signo era, né? Definindo bem o signo associado, né? Aí, então isso foi intencional, não foi inconsciente, está aí presente nessa obra, destrinchando como nenhuma outra esse trabalho. Então ele pegou uma coisa que a Emma Costet de Baskerville fez nas aulas, né? Todos os discípulos dela, todos os alunos dela comentam sobre essa alusão que ela faz à Santa Ceia, né?
E aqui também o de Ricardo Lindemann, que também foi aluno dela, né? Que é A Ciência da Astrologia e as Escolas de Mistérios, e ele traz não só a informação, né, da ciência da astrologia, traz esse conteúdo também que eu falei, fala de vários significados, né, da questão, a lei dos ciclos, fala e ele, no final de cada capítulo, ele mostra a referência, as referências, né, então fala dos signos opostos, né, luz e sombra dentro daquela perspectiva, né, que está presente na professora dele. Aqui ele mostra até também a Santa Ceia presente numa das figuras, né, analisando essa questão. E depois ele fala das escolas de mistério, dentro da perspectiva teosófica. Então ele é um livro bem completo e bem rico, né, de informações para complementar tudo que a gente está trazendo até agora aqui, certo? Um outro livro que eu gostaria de ter os 3 volumes, mas eu só tenho um deles, que é considerado o que é completo para estudar astrologia mesmo em si, né? Mas aí tem outros que falam da questão do lado profissional, da saúde, tudo, são mais outros 2 livros. Então ele já está na 3ª edição e é de Ana Maria Costa Ribeiro, muito famoso esse livro, muito famosa essa autora, e também esse livro, né? Conhecimento da Astrologia, Manual Completo. É um livro que muita gente usou para estudar astrologia, e muitos astrólogos têm ele como livro básico, né? Eu acho até que ele já tinha sido lançado por outra editora, porque 3ª edição, eu acho até pouco, já deve ter sido editado inúmeras vezes, desde quando foi lançado. Este livro eu trouxe, que é o último livro que eu estou lendo, não é o último que eu vou mostrar para vocês, mas esse é um livro, O Retorno de Saturno, de Kaj Dunlop, O Despertar Cósmico para Conquistar a Oportunidade de Sua Vida. Como eu estou vivendo o 2º ciclo de Saturno, agora perto de completar 60, eu resolvi ler esse livro porque ele realmente traz para a gente informações muito ricas de uma pessoa que viveu a experiência do ciclo do retorno de Saturno e descreveu o que aconteceu em cada época dela, né, das várias fases, das várias configurações celestes em relação ao Saturno natal e o trânsito de Saturno em torno do mapa dela. E aí o retorno, né, a chegada do Saturno no ponto onde ele estava no mapa natal, como isso interfere na vida e como isso impacta na nossa realidade, né? Bom, nesse bloco aqui, que estava aqui o tempo inteiro, é o último bloco que falta. Não é, tem ainda mais um livro aqui para não esquecer, que eu vou deixar aqui. Mas assim, Jung na contemporaneidade, a astrologia no suporte ao processo terapêutico, de Deborah Jean Worthington, que eu já trouxe aqui, já falei sobre ele aqui, que é um trabalho de especialização da autora, né? É bem fininho, mas ele vai direto às questões chaves da relação de Jung com a astrologia. Aqui a gente tem os astros e arquétipos, um diálogo criativo da astrologia com a psicologia junguiana, de Teresa Kowal, né? Então, também muito legal. São os livros que eu mais acho interessantes para interagir com Jung e a astrologia, além daqueles de Karen Ramaka Zondarka, né? A gente tem aqui o de Liz Green, Os Astros e o Amor, um guia astrológico completo sobre relacionamentos, que eu já mostrei para vocês a versão anterior da Editora Pensamento, e essa lançada recentemente. Eu até fiz um vídeo de resenha aqui. Outro que eu fiz um vídeo de resenha foi Astrologia do Destino, a busca pelo simbolismo astrológico e psicológico para a compensação do Self, de Liz Green. Também fiz resenha aqui. Esse também eu fiz resenha, vou tirar até do saquinho aqui, certo? Então é Saturno, Astrologia Psicológica como caminho de autoconhecimento e desenvolvimento do Self, de Liz Green também. Outro relançamento, né, de Liz Green, que foi feito, né, uma série, todos esses foram relançamentos, né, de Liz Green, né, os 3. E esse que não é um relançamento, mas um livro que foi lançado recentemente, em 2018, se não me engano, e que o lançamento no Brasil foi agora, né, que é Jung, o Astrólogo, né? Um estudo histórico sobre os escritos de astrologia na obra de Carl Gustav Jung, né? Eu fiz resenha dele também, então
recentemente, que foi um dos últimos que eu comprei, os últimos vídeos também que eu fiz de astrologia foi esse aqui, tá certo? Procurem aí que vocês vão achar. Aqui eu vou trazer também para vocês, né, tirando aqui do saquinho, né, vou mostrar para vocês esses 3 livros, que é o Curso Básico de Astrologia, volume 1, Curso Básico de Astrologia, volume 2, não vou tirar do saquinho não, Curso Básico de Astrologia, volume 2, Curso Básico de Astrologia, volume 3. Então, são livros muito úteis para um aprendizado técnico, detalhado, como se estivesse fazendo mesmo um curso, certo? Só que sem professor, né? Como se fosse astrologia sem mestre, né? Então, vale a pena mesmo estudar astrologia por esse. Jung e a Astrologia, de Kathleen Burt, que eu também citei muito ele quando eu falei de astrologia teosófica, e também vou citar muito quando eu falar de astrologia, quando eu falar dos 12 signos, quando eu falar dos 12 trabalhos de Hércules, né, de Alice Bailey, autoconhecimento e individuação através dos arquétipos do zodíaco, né? Então, muito bom esse livro, ele não é nada fino e trabalha signo por signo, dentro dessa perspectiva junguiana, né, dos simbolismos junguianos. Tenho esse aqui que eu acho que deixei para o final porque ele também é muito legal, é a linguagem astrológica, a linguagem da astrologia, a história da prática milenar e as características dos signos em um guia completo e ilustrado, de Roy Gillett, da Publifolha, né? Então é um livro também bem rico, bem agradável de ler, com muitos exemplos e numa linguagem também popular e com a qualidade gráfica muito legal. Então, bom para estudar ele, bom para poder aprender se divertindo, aprender com uma ilustração bem agradável para ajudar a gente ao entendimento, né? Agora, eu poderia encerrar com 2 livros aqui que não são publicações, vamos dizer assim, que são livros que eu mesmo produzi. Na verdade, esse aqui, eu até já mostrei em algum momento, é como se fosse assim, minhas anotações sobre astrologia, né, que eu fui fazendo ao longo de algum tempo. Eu já tinha um outro caderno há algum tempo atrás, e esse aqui é já uma versão mais nova, em que eu fiz esse tipo de anotação aqui sobre as informações, e cada vez que eu encontrava uma informação que seria mais importante para o meu mapa, ou seja, que definia o meu mapa, eu anoto em lápis, assim, dizendo que é a minha situação, e eu acabo estudando um pouco a astrologia a partir dessa perspectiva. Eu ponho um asterisco toda vez que alguma coisa diz respeito ao meu mapa, né? Não por uma questão, né, de narcisismo, apesar de eu ser leonino, né? Mas é só para poder eu conseguir fazer a conexão com a minha experiência real, né? E ver se realmente está coincidindo com a minha realidade. E aí está aqui mostrando cada detalhe. E aí quando eu faço a análise dos planetas nos signos, eu faço essa divisão aqui, né, em 12 partes, e pego de vários livros, anotações sintéticas, para poder fazer uma análise, uma interpretação de cada parte. Alguns ainda não estão feitos, eu não terminei ainda o livro, né? Eu tinha um outro caderno que também já era bem organizado, e quando eu mostrei isso a um astrólogo, né, Duda Tavares, depois de uma palestra que ele fez, eu disse a ele que era leonino. Aí ele disse assim: então seu Mercúrio deve estar em Virgem. Aí eu disse: por quê? Porque se você é leonino, o Mercúrio poderia estar em Câncer, em Leão ou em Virgem, porque o Mercúrio só tem uma distância de uma casa, né, para o lugar onde o Sol está. Sendo Leão, então poderia ser Câncer, que é uma casa atrás, na própria casa de Câncer, ou no Virgem, que seria a casa seguinte. Aí ele disse, como ele estava vendo uma organização da informação muito grande ali no material, ele concluiu que o meu Mercúrio estava em Virgem, porque ele estaria na sua própria morada, e aí ele achou que tinha muito a ver essa interpretação dele, né? E dito e certo, o meu Mercúrio está em Virgem mesmo. Aqui eu tenho algumas outras informações menores que não caberiam naquele livro lá maior, então
eu trago assim sobre aspectos, sobre ainda não está completo, e também até sobre o estudo dos 12 trabalhos de Hércules associado aos signos. Eu também anotei aqui, estou anotando aqui para quando estiver pronto eu poder usar no vídeo que vou fazer para vocês. O estudo dos aspectos está bem detalhado, né? E ele vem a partir de um certo ponto aqui que eu também, depois que ficar pronto, eu devo fazer um vídeo sobre isso, né? Sobre o estudo mais detalhado dos aspectos, tá certo? Então, pessoal, era isso. Viram aí os livros todos, né, em 2 partes, porque num vídeo só ia ficar muito cansativo e muito grande, mas de qualquer forma já foi um vídeo grande, né, com a quantidade de livros, mas eu tinha que fazer isso porque eu prometi a vocês, né, que ia mostrar esses livros. Todos os livros que eu tiver agora de astrologia, eu devo fazer de qualquer forma uma resenha, então vai acrescentar a esses que estão aí, né, alguns até eu já falei que tenho vontade de adquirir. E se vocês tiverem interesse de a gente falar um pouco mais e destrinchar e mostrar com mais detalhes algum desses que a gente mostrou aí, vocês avisam nos comentários, tá certo? E se gostaram desse vídeo, por favor, deixem um like aí, se inscrevam no canal, marquem no todas para receberem notificações de todos os vídeos que a gente trouxer aqui no nosso canal. Façam comentários, convidem outras pessoas que vocês acham que se interessariam por assuntos como esse, tá certo? E agora é só me despedir e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço.